O futuro é o agora bem vivido. Foi uma frase que eu ouvi Deus falar dentro de mim, essa frase. Porque isso é real. O futuro que a gente deseja é o agora bem vivido. Se a gente não sabe, viver o agora, o que a gente vai receber mais ali na frente, o que a gente vai ter, a nossa colheita, será fruto de um agora muito mal vivido. Com certeza. Se sabemos desfrutar bem, estivermos conscientes aqui no presente e não resistimos, porque o que acaba com muita gente é resistir às mudanças. Eles não entendem, né? A mente humana não compreende que desafios foram feitos para serem superados. E não como forma punitiva. Tem muita gente que pega os desafios e transforma eles em forma punitiva. E aí é onde começa a depressão, as enfermidades internas, é onde começa o desgaste, é onde vai se acabando tudo, porque ao invés de enxergar o desafio como um degrau de evolução, porque tudo está contribuindo para a nossa evolução e para o nosso crescimento, nada está vindo contra nós. Muita coisa que está saindo da gente, uma projeção subconsciente, está nos mostrando que isso estava dentro de mim, de você, que precisava sair para a gente poder crescer. Se eu entender que os desafios, as intempéries do momento, as situações desconfortantes estão me mostrando uma possibilidade de amadurecer conscientemente para crescer, ao invés de eu pegar isso e transformar em punição, eu vou transformar isso em algo que vai me fazer crescer e eu vou ter uma ascensão meteórica, uma evolução em cima daquilo que eu não tinha percebido. Mas você só consegue crescer realmente isso, né? São nos problemas. E são nos problemas que aparecem as oportunidades. E muita gente não tem essa consciência e não tem esse discernimento para enfrentá-los. Porque todo obstáculo que é colocado na gente, todo desafio, ele é feito para ser superado, não é para você focar nele. E muitas pessoas elas não entendem. Então, o que é que acontece? Tudo a gente tem que fazer teste. E se você está fazendo agora, quando o Anderson falou aí que o amigo dele tinha ego, e ficou em primeiro lugar na empresa, o que é que aconteceu? Ele focou muito no pilar trabalho. Geralmente, quando a pessoa ela foca no pilar trabalho muito forte, ela tem um pilar de pai fraco, ela tem um pilar de marido fraco. Por quê? Porque você esquece um pouco da sua família. Pura verdade aí, viu? Então, o que é que acontece? Quando você tem um entendimento que existem 11 áreas nas nossas vidas, o desfrute é o quê? É você tentar equilibrá-los. Você tem que equilibrar o trabalho, você tem que equilibrar seus amigos, você tem que equilibrar seus estudos, você tem que equilibrar a sua vida espiritual, com seus parentes. Porque se você não tivesse esse discernimento, que nós temos várias áreas, pronto, esse problema que ele passou, eu passei também. Mas o problema meu foi o quê? Eu não tive a consciência. Minha consciência chegou depois. Então o problema, quando até a gente erra, até ter a consciência, tá tranquilo. Agora, você permanecer no problema, você tendo a consciência dele, aí é onde é que fica grave. Então, não adianta você ser o melhor vendedor, ser o melhor empresário, o melhor tudo, se você não tem tempo para desfrutar. Se você não tem tempo para ser seu pai, para você ser um bom amigo, se você ser um bom filho, ser um bom pai, um bom esposo. Então, o que é que acontece? Quando a gente começa a entender essa parte, a gente começa a ver o que é que a gente precisa fazer. E na hora que a gente está fazendo um trabalho, a gente tem que verificar se aquilo está correto. Se está dentro dos nossos propósitos. Né? E a diferença, Diego, é quando muita gente tem aversão à dor. Ah, não vou fazer isso por causa da dor. A dor, ela ensina. Ela lhe dá estratégia. Ela lhe dá formas de você poder resolver. E se aquele caminho que você está fazendo e ele não estiver correto, você tem que mudar de lugar. Então, eu sempre falo nas minhas palestras, nos meus podcasts, que a pessoa tem que primeiro o quê? Se não tiver resultado correto, você tem que mudar o lugar. Porque na hora que eu mudo o lugar, eu vou mudar minha ambiência. E nesse ambiente novo, eu vou trazer conexões novas. E essas conexões novas com pessoas novas vai trazer ideias novas. E essas ideias novas que aparecem vai atrair para a gente novas ações. E essas novas ações ela vai trazer novos resultados. E esses novos resultados eles podem ser positivos ou negativos. Se o resultado for positivo, a gente continua nesse ambiente. Se o resultado for negativo, não tem problema. Eu testei essa operação e vim. E muitas pessoas ela não têm o entendimento porque ela não sabe se comportar no ambiente correto. E quando você verifica o comportamento, o que é que vem antes do comportamento? Ele vem um sentimento. Para você se comportar de um jeito, é porque você está tendo aquele sentimento.
E o sentimento, antes do sentimento, o que é que vem da gente? Vem nossos pensamentos. Exatamente. Então, se eu quero ter aquele comportamento, eu tenho que ter a sequência. Eu tenho que ficar pensando naquilo para que eu tenha um sentimento naquilo, para que eu tenha um comportamento naquilo. Então, quando a gente começa a ter um entendimento e ter a consciência de alguns processos, de algumas soluções que existem na nossa vida, aí tudo começa a ficar mais fácil. Então, quando eu tive esse direcionamento, né? Principalmente espiritualmente, quando eu cresci espiritualmente, eu cresci em outras áreas. O pilar espiritual, ele tende a puxar a outros pilares. Então, o que é que acontece? Quando a gente tem essa consciência, a gente quer contribuir com o público, com as pessoas, para que ela não passe tanto tempo. Eu passei muito tempo para chegar na consciência que eu estava errado, que eu tinha que fazer só o trabalho. Então, naquele momento ali, eu achava que estava correto, que estava certo, mas o resto dos pilares estava tudo bagaçado. Todos.